que é sobre riscos psicossociais. E a ideia hoje é preparar você para deixar a tua empresa pronta para atender aos riscos psicossociais, entender os detalhes, que realmente é um tema novo e tudo que é novo é um pouco mais complicado. A questão é essa hoje, né? Nosso objetivo ao final desse momento aqui que nós vamos passar juntos, esses minutos que teremos pela frente, é primeiro entender o que são riscos psicossociais. Vamos trabalhar isso aqui. Além disso, a gente vai entender também como que você prepara a sua empresa, quais são os documentos, tudo isso, né? Para você ficar pronto para uma possível auditoria que venha por aí. Você simplesmente manter a sua empresa dentro da legalidade e investir na sua gestão de pessoas, que é isso que a legislação traz, um olhar mais aguçado para a gestão das pessoas que você tem aí no teu time. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você está aqui, você já pode compartilhar essa live com seus colegas. Aquele empresário que não pode ficar de fora desse assunto, já manda o link para ele nos acompanhar. Bom, então, primeira pergunta que é muito clara nesse sentido é por que que agora o Ministério do Trabalho está olhando para os riscos psicossociais? Primeira coisa é o aumento do adoecimento dos colaboradores. De 2024 a 2025, teve um aumento de mais de 100 mil afastamentos por conta de doenças psicossomáticas, psicossociais, por exemplo, burnout, depressão, ansiedade. Essas são doenças que são chamadas as CDF, né? Elas já estão causando afastamento. O INSS está investindo muitos milhões de reais nisso, e isso faz com que tenha um olhar para o que está acontecendo nas empresas, né? Por que as pessoas estão adoecendo tanto de burnout, de depressão? Por que a gente está investindo tanto nisso? Por conta disso, o INSS traz uma nova legislação, uma atualização de uma legislação já existente, para que nós, empresários, possamos cuidar ainda mais dos nossos espaços, né? Dito isso. Mas essa legislação, o que que muda do que a gente tem hoje? Porque a NR01 é aquela mesma que cuida já da segurança do trabalho aí no teu negócio. Então, ela já te obriga, por exemplo, a fazer um treinamento de combate a incêndio, primeiros socorros, né? Trabalho em altura, NR10, que é eletricidade. Você já tem essas obrigações aí, alguns mais, outros menos, dependendo do ramo de atuação. Mas o que que mudou? Já que você já tinha que fazer um PGR, já tinha que fazer um LTCAT, né, que são palavras que você já conhece aí do dia a dia empresarial. O que que mudou? Mudou que esses riscos psicossociais, eles não eram vistos como item de auditoria e hoje eles passam a ser. Você vai precisar criar uma matriz de risco do teu negócio através de uma avaliação psicossocial, que já vou explicar o que é isso, para que componha ali o plano de ação do seu PGR. Mas o que que muda mais ainda? Que o plano de ação ele passa a ser vivo, porque você precisa prevenir, assim como você fazia, por exemplo, com o trabalho em altura ou com o risco de choque elétrico, você precisa prevenir esses riscos que já são inerentes à função. Aquele risco que só pela pessoa ocupar a função, ela já está ela já está aberta, né? Ela já está dentro desse risco. Basicamente é isso, mas aí nós temos duas diferenças aqui, né? O primeiro ponto é a empresa que tem PGR. PGR, para quem não sabe, é o Programa de Gerenciamento de Risco. Nós temos que fazer para colocar ali os riscos que a gente tem na nossa empresa. Por exemplo, se a pessoa vai carregar e descarregar caminhão, ele tem risco ergonômico de lombar, tem risco de queda da própria altura, né? Então, basicamente, isso que é o PGR. Você que já tem o PGR vai fazer dessa forma, vai fazer uma avaliação psicossocial, aplicar um instrumento, que eu vou explicar mais adiante, e daí você vai incluir isso no seu PGR, vai fazer do seu PGR um documento vivo com um plano de ação lá no teu quadro de atividades, para que você possa fazer as atividades que são obrigatórias nisso. Então, isso é um ponto que é muito urgente, né? Mas também tem as empresas que não têm PGR, que não estão obrigadas. Quem são elas? As ME, as EPP de risco 1 e 2, desde que você comprove que não há riscos gerados pela tua atividade, você está dispensado do PGR. Então, como que eu faço com a avaliação psicossocial?
você vai precisar fazer uma AEP, que é uma avaliação ergonômica preliminar. Vai fazer uma AEP, quem que faz isso? O profissional de segurança do trabalho ou o ergonomista faz uma AEP para você, avaliação ergonômica preliminar, e dentro dela você vai incluir os riscos psicossociais. Então, você já começa a atender a legislação dessa forma. Basicamente, essas duas mudanças. Mas, enrolando bastante sobre isso, né, que começamos no assunto meio técnico, falando sobre PGR, AEP, né? Hoje, dia 26 de maio, o momento que a gente está gravando, estamos ao vivo nesse momento, hoje está entrando em vigor a atualização da NR01, que inclui os riscos psicossociais nos nossos negócios, hoje, 26 de maio. Mas essa legislação ela não nasceu hoje, ela nasceu em 1978, que é exatamente aquela que te obriga, como eu falei anteriormente, né, a cuidar da segurança do trabalho, dos riscos físicos, químicos, biológicos, né, ergonômicos. Em 1978 surgiu essa legislação naquele momento em que a construção civil estava num auge muito grande, então tinha muito acidente de trabalho e houve a necessidade de proteger mais os colaboradores. Aí surge essa legislação e junto com todas as demais, né, que vem depois, são 35, se não me falha a memória agora, 35 NRs que vem depois dela, ela é a mãe de todas as NRs. Já em 1978, ela já tinha um campo onde ela dizia que as empresas elas são responsáveis por olhar para o psicossocial o risco trazido pela sua atividade. Não é tratar o colaborador que está doente, mas é prevenir o adoecimento. Então, ela já trazia isso lá em 1978, porém ela não tinha nada estabelecido, não tinha a norma, uma NR estabelecida própria sobre isso, né? E aí, por isso, o risco psicossocial foi incluído na NR17, que é da ergonomia. O risco psicossocial se tornou um risco ergonômico. Por isso, a atualização aí da NR01, que é a mãe de todas elas. 2024, então, foi o prazo estabelecido ali para que nós, empresários, nos adequássemos e começássemos a fazer o que tinha que ser feito, né? Que seria cumprir todas as etapas que são necessárias para estar dentro da legislação. Mas em 2024, o Ministério do Trabalho não prorrogou a obrigatoriedade, ela está obrigatória desde 2024, mas entrou em caráter educativo. Então, não haveria ali punições, né, caso houvesse uma auditoria, alguma coisa nesse sentido. Um ano depois, 26 de maio de 2026, nós temos ali, hoje, o dia 1, né, valendo para que nós nos adequemos, para que a gente corra atrás desse prejuízo e coloque a nossa empresa redondinha. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, né? E isso é uma coisa que nós não podemos fugir. A verdade é essa, né? Nós temos que trabalhar isso e por isso eu estou aqui para trazer nos detalhes o que você vai fazer para adequar a tua empresa. Resumidamente, é isso que nós vamos fazer hoje. E aí, recentemente, o Ministério do Trabalho, ele divulgou uma cartilha para as empresas, na tentativa de deixar as coisas mais claras, né, mais educativas, mais didáticas, vamos colocar dessa forma. Ele elencou 13 riscos psicossociais. Claro, esses são 13 riscos agrupados em blocos. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala sobre o risco de baixa justiça organizacional, é um risco psicossocial catalogado, que você tem que gerar um fator de risco, né, um índice de risco, mas ela fala sobre, por exemplo, favoritismo dentro da empresa, ou injustiça, ou perseguição, fala sobre isso. Né? Mas são 13, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitos outros, são 13 exemplos, né? Isso vai depender do quê? Do instrumento que é utilizado no momento da metodologia que você vai utilizar, que a pessoa que vai executar essa avaliação, ela vai utilizar uma metodologia que vai ter mais ou menos fatores de riscos avaliados. Vai depender do posto da tua empresa e da atmosfera ali existente. Mas eu posso trazer alguns, por exemplo, má gestão de mudanças organizacionais, por exemplo, trocar o colaborador de função e não avisá-lo com antecedência, trocar ele de posto, trocar ele de unidade.
não avisá-lo com antecedência, ele chegar lá da manhã e dizer, ó, tua escala hoje é à tarde, não é de manhã, desculpa, não te avisei. Então, essas mudanças. Excesso de demanda, que a gente pode chamar de sobrecarga de trabalho, faz muitas horas extras, por exemplo, né? Assédio, a gente tem outras questões como, por exemplo, a falta de suporte, a gestão não dá suporte, não delega direito, desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, aquele colaborador que está de 7 da manhã às 10 da noite no trabalho, então ele não consegue equilibrar a vida pessoal com a vida privada, a vida pessoal com a vida profissional, né? E esses são fatores que impactam o adoecimento das pessoas com o tempo. E eles estão ligados, então, assim, para resumir, esses riscos, eles estão ligados à organização do trabalho. Como o trabalho é feito dentro da empresa. Como que são organizados os processos, a comunicação, a forma de cobrança por resultado, como que o teu líder cobra, como que você cobra resultado. O risco psicossocial, resumidamente, está envolvido nisso, né? Como você forma a tua liderança. Então, a partir desse momento, a formação da tua liderança, ela passa a ser obrigatória de forma preventiva. Então, você precisa, por exemplo, para você dar uma formação de NR10 para os seus colaboradores que trabalham ali num poste, por exemplo, próximo à eletricidade, ou que trabalham com eletricidade, você não precisa que alguém leve um choque para você fazer essa formação, concorda? Isso, assim também vai ser a liderança. Então, você vai fazer formação, treinamento com eles sobre prevenção ao assédio sexual, prevenção ao assédio moral, inteligência emocional, delegação. Então, vai ter vários treinamentos que você vai precisar fazer de forma obrigatória. Então, o risco psicossocial está nisso. Você precisa prevenir. Você precisa melhorar a tua comunicação interna, ou seja, você precisa melhorar o ambiente organizacional, que a tua empresa seja um lugar emocionalmente seguro. Acho que resumindo, o que o MTE traz com essa proposta, inclusive ele coloca dentro dos próprios textos, né, que divulgou e das reportagens que foram feitas pelos integrantes do Ministério do Trabalho, é sobre isso, sobre ter um ambiente psicologicamente seguro, emocionalmente estável para os colaboradores. É sobre isso. E nós, empresários, nós temos que agir de maneira preventiva para comprovarmos que a gente está fazendo isso preventivamente. Então, tudo isso com evidências. Tudo isso você precisa fazer com evidências. Sobre risco psicossocial, acho que é isso. Se você quiser comentar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, a gente está aqui de olho nos comentários, tá? Mas o que é risco psicossocial, resumindo, são os fatores que são gerados pela função que o colaborador exerce e que estão intrínsecas a ela. Por exemplo, se eu sou um motorista, eu tenho 2 riscos. Motorista de ônibus, por exemplo, eu tenho 2 riscos. Tenho um risco ergonômico de ficar sentado o tempo todo e tenho um risco psicossocial, que é, por exemplo, o risco da atenção. Eu tenho que ter uma atenção focada o tempo todo na estrada. Não tem como não ter esse risco sendo motorista, concorda? De ônibus, né, pelo menos, ou qualquer que seja. Você também, ele pode ter um risco, por exemplo, de sobrecarga de trabalho, se ele faz longas rotas. Então, o que eu vou trabalhar com risco psicossocial? Vou trabalhar a causa. Eu vou olhar para as funções que eu tenho dentro do meu negócio e vou identificar antecipadamente quais são os riscos psicossociais a que aquele colaborador estará submetido. Não vou tratar ali, por exemplo, a ansiedade dele. Não é isso que a legislação está pedindo. Eu preciso identificar o que é gerado dentro da função que ele exerce ali na minha empresa. Fechou? É sobre isso. É sobre você se antecipar, que basicamente é isso, e fazer da tua empresa um ambiente seguro, emocionalmente, psicologicamente. É sobre isso. Tá? E o que mudou, né, de 78 para cá? O que mudou, já que já estava previsto ali e agora tem uma norma efetivamente feita para isso, né? Atualizada. O que mudou? Nós precisamos, anota, nós precisamos identificar os riscos. Como é que você vai fazer isso? Agora vamos passo a passo. Você vai contratar um profissional que vai fazer uma avaliação de riscos psicossociais, uma ARP,
no seu negócio. Ele vai aplicar um instrumento. Esse instrumento ele precisa ser validado. O instrumento é um questionário, vai fazer perguntas aos seus colaboradores. E aí cada profissional vai utilizar uma técnica, né? Vai entrevistar todo mundo, 20% mais um, depende do número de colaboradores que você tem e das funções, do número de cargos que você tem dentro da tua empresa. Então, ele vai aplicar uma COPSOC 2, ele vai aplicar um FEMEA, ele vai aplicar um formulário da ISO 45003, dependendo de como é feito, né? Então, daí, ao final, o que vai gerar? Vai gerar o laudo. E esse laudo ele vai entregar para você, empresário, e você vai entregar isso à área de segurança do trabalho, que vai incluir no PGR. Então, basicamente, ou na AEP, né? Dependendo da empresa. Tá? É assim que a gente vai fazer. Você vai fazer uma avaliação de riscos psicossociais, que antes não era obrigatório, não era necessário fazer, nem tinha orientação de como se fazer isso. Tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer é isso e é o que mudou na prática. Você vai precisar identificar esses riscos psicossociais através de instrumentos validados, metodologia validada. Por isso, você precisa de um profissional de confiança. Profissional que vai fazer as coisas certas para lá no teu PGR estar as informações certas também. Feito isso, tá lá no teu PGR, você vai criar ações preventivas. O que é isso? No teu PGR já tem um plano de ação. O profissional de segurança do trabalho, ele já vai criar para você, com base ali no laudo que foi pré-estabelecido, você vai ter já o plano de ação. Então, vou fazer treinamentos. Vou fazer treinamento para minha liderança, inteligência emocional, saúde mental no trabalho, como delegar, como dar feedback. E vou criar um plano de ação com data e responsável. Esse treinamento eu vou dar tal dia, vai ser ministrado pela empresa tal, pelo colaborador tal, pelo líder tal. Então, você vai precisar criar essas ações preventivas. Segundo passo. Primeiro passo, fazer avaliação. Segundo passo, criar ações preventivas através do plano de ação. Depois, você vai precisar acompanhar as melhorias. Qual que é a melhoria que você vai precisar? Vai precisar verificar se esses treinamentos estão trazendo um ROI, né? Se esses treinamentos estão funcionando dentro do teu negócio. Quais foram as ações que esses treinamentos trouxeram que foram benéficas ao teu time? Por exemplo, a tua empresa não tinha cultura de feedback e aí a partir desses treinamentos foi estabelecido um cronograma aonde uma vez por semana o líder conversa com o colaborador durante 10 minutos. E ele faz isso uma vez por semana com cada colaborador. Isso é uma ação de melhoria. Avaliação, vai fazer avaliação, vai fazer o plano de ação e acompanhar as melhorias. E aí você precisa registrar essas evidências. Por exemplo, se eu for até o teu time fazer um treinamento, eu preciso gerar uma lista de frequência para você, eu preciso gerar certificado para as pessoas que participaram, tal qual o técnico de segurança, quando vai fazer um combate a incêndio, ele gera lá o certificado que tem que estar na pasta do colaborador. Então, você precisa fazer isso, se preocupar com as evidências. E não esquecer de olhar para a gestão de pessoas. O teu ambiente ele tem que ser saudável, né? Porque tem ambiente que é psicologicamente estável. Por exemplo, tá chegando o chefe. Ai, meu Deus, tomara que o chefe não venha hoje, sabe? Ou aquele líder, tomara que ele não venha falar comigo hoje. Cria um sistema de segurança, que as pessoas consigam falar, que elas tenham que elas possam ter liberdade de falar, que elas possam ter segurança psicológica. É isso que você vai fazer e foi isso que efetivamente mudou de 78 para cá, com essa nova legislação. Então, já respondi 2 perguntas para você aí, né? O que mudou e o que você vai fazer na prática? Coloquei todos os pontos aqui. Se tiver dúvida, pergunta que a gente volta nesse ponto, tá bom? O que a gente pode falar mais sobre riscos psicossociais? Que algumas empresas, hoje, principalmente, você precisa se preocupar com o instrumento, porque algumas empresas elas estão errando nisso. Alguns empresários que eu tenho conversado, hoje tem um boom de informações muito grande na internet, e às vezes a gente quer trabalhar com a facilidade somente, às vezes sai mais caro, né? Muitos empresários estão comprando formulários prontos para aplicar no time, mas deixa eu te falar, essa é uma das falhas porque cada empresa é diferente. Uma empresa é um organismo vivo, então você tem ambiente diferente, colaboradores diferentes, níveis níveis de maturidade psicológica diferente. Você não tem, por exemplo, você ainda não tem ponto.
não tem um registro de ponto no teu negócio, então isso impacta na avaliação, mas você não sabe disso, né? Então, não compra um formulário pronto para qualquer empresa. Traz um profissional que fala a tua língua, que vai olhar o teu negócio, que vai fazer um diagnóstico e que vai dar o instrumento certo para que lá na frente você tenha realmente como comprovar aquilo tudo que você fez. Isso é uma das grandes falhas que as empresas têm cometido. Porque nesse contexto você não conhece a metodologia que foi aplicada, por exemplo, qual que é o formulário que você está comprando, qual é a metodologia que ele vai aplicar, como que isso foi para o PGR, então tem que entender disso certinho, né? E muita gente está fazendo também isso como se fosse um documento que vai para a gaveta. E não é, né? Você atualizar, fazer uma avaliação de riscos psicossociais tem que ser algo dinâmico, algo vivo, que você vai viver no dia a dia e colocar em prática o plano de ação. É sobre isso. Então, quais são as ações que você precisa reforçar para você ter para você cumpra essa legislação, para que você faça as ações preventivas que tem que ser feito? Primeiro ponto é treinamento. Você precisa fazer treinamentos preventivos para o teu time. Não adianta treinar só a liderança também, né? O que eu vou treinar no meu time, na minha equipe? Vou treinar inteligência emocional, saúde mental no trabalho, vou treinar sobre comunicação não violenta. Então, tem vários temas que você tem que treinar o teu time para que possam trabalhar melhor, para que você mitigue riscos que existem hoje que são inerentes da relação humana. Se comunicar é inerente da relação humana. Então, eu preciso ter um conhecimento sobre comunicação não violenta, comunicação assertiva, para que eu possa me comunicar e não gere situações de conflito no trabalho, por exemplo, que é um fator psicossocial, o conflito. Tá? Então, você tem que reforçar isso. Você tem que reforçar a formação dos líderes. De novo, você tem que fazer treinamento de feedback com teus líderes. Tem que ensinar para ele o que é líder, quais são as responsabilidades que um líder tem, o gestor de pessoas, né? Porque se você não fizer isso, automaticamente você tem conflitos, né? Por exemplo, na hora de cobrança de uma meta, como que se faz isso, né? A gente ensina para o teu líder como que faz isso. Você precisa, além de reforçar treinamentos, que é essa forma preventiva, você também precisa ter um processo de comunicação na tua empresa. Não basta ter um WhatsApp para falar com as pessoas, né? Você tem que ter um processo de comunicação bem desenvolvido, onde as pessoas possam se comunicar, receber essas mudanças de maneira antecipada, por exemplo, um mural no teu negócio, né? Um sistema de recursos humanos que possa ter um sistema de comunicação interna para você colocar esses comunicados ali, fazer um sistema de comunicação para a tua empresa, isso é importante. E esse sistema de comunicação, ele vem através de alguns instrumentos, por exemplo, o manual de conduta e ética da tua empresa. Se você não tiver, isso é um item, porque lá no manual de conduta você vai prever situações como, por exemplo, como a empresa atua em caso de assédio, como a empresa atua em caso de discriminação, em caso de qualquer conduta que seja diferente daquilo que você comunga aí na empresa, que você aceita, o que você não tolera. Isso é um processo de comunicação que você precisa desenvolver aí na tua empresa, tá? E faz parte de você desenvolver as ações para prevenção de riscos psicossociais. Você precisa ter métricas no teu negócio. Por exemplo, como você sabe que a tua empresa é um bom lugar para trabalhar, como você escuta os teus colaboradores, você precisa ter uma pesquisa de clima. Então, dependendo do tamanho do teu time, você precisa fazer uma pesquisa de clima organizacional do negócio, para você demonstrar para o Ministério do Trabalho que você se preocupa com a temperatura do relacionamento aí no teu negócio. E além disso, um último ponto que não é menos importante é sobre você ter um canal de escuta. Então, vê que é treinar time, treinar líderes, melhorar a tua comunicação, ter métricas, que é fazer uma pesquisa de clima, por exemplo. E, muito mais do que isso, você precisa ter um item que é obrigatório. A partir de hoje, é obrigatório você ter na sua empresa, que é um canal de denúncia. Esse canal de denúncia é um ponto de contato que o colaborador pode fazer denúncia sobre assédio, sobre corrupção, ou fazer um elogio, né? E ele é anônimo. Ninguém sabe quem fez aquela denúncia, a não ser a própria pessoa. Isso é um item obrigatório, um item de auditoria que você tem que se preocupar a partir de hoje. Tá?
Então, são essas preocupações que você precisa ter para estar pronto. O que minha empresa tem que fazer hoje, que é o objetivo dessa live, é fazer isso. Você precisa se atentar a treinamentos preventivos para o teu time, para a liderança. Você precisa pensar no processo de comunicação aí dentro, se antecipar, porque é um fator psicossocial. Você precisa ter métricas e você precisa implantar imediatamente o teu canal de denúncia aí no teu negócio. Tá? Então, não deixa de fazer isso. Fechado? Quem está chegando agora e não acompanhou no começo, pode ter uma dúvida seguinte: o que é NR1? Ah, meu Deus, agora eu não posso nem cobrar a meta, não vou nem poder cobrar os resultados do meu colaborador porque a norma não permite, isso é assédio. Na verdade, não. Tá? O que a NR1 não deixa que nós façamos mesmo? Ela não deixa que a gente... Você não pode cobrar meta? Você pode cobrar meta do teu negócio. Você pode cobrar o resultado? Pode. Você pode fazer uma conversa com o teu colaborador para colocar ele na linha? Pode. O problema na questão é o seguinte, é como você faz isso. O processo de comunicação que você utiliza, tanto verbal quanto não verbal, né? A tua reação, o tom de voz, se você está gritando. Então, é sobre essas diferenças que vão dizer se você está fazendo isso da maneira correta ou da maneira errada. Então, mas a NR1 não proíbe meta, não proíbe a cobrança. Ela não proíbe aquela pressão natural do negócio. Então, ser um negócio acelerado, por exemplo, isso faz parte do negócio, né? E ela não obriga você a ter um psicólogo. A NR1 não é sobre tratar a doença, é sobre prevenir o adoecimento provocado intrinsecamente pela função que o colaborador desenvolve ali aí no teu negócio, tá? O que ela estabelece de verdade é uma cultura de prevenção, por isso você tem que investir em treinamento, investir numa avaliação psicossocial segura para você atuar nos pontos corretos, né? E não ser somente uma obrigação de fazer, mas você fazer para melhorar o relacionamento das pessoas no teu negócio. Melhorar o relacionamento da liderança aí com o teu time. É sobre isso, tá? Então, o que ela estabelece é uma cultura de prevenção. Ela estabelece que a liderança tem que estar preparada. Ela estabelece que o ambiente tem que ser saudável. E ela estabelece que você tem que fazer tudo isso gerando evidências. Então, basicamente, resumindo assim, é isso hoje, certo? E por que eu falo tanto de liderança, né? Porque a liderança, ela é o ponto central, é a principal peça dentro do teu negócio. Aquele teu gerente, ele é quem é o termômetro do teu negócio, né? Então, você precisa trabalhar nele porque a maioria dos problemas, eles vão aparecer a partir da atuação da liderança. Por isso que você precisa atuar diretamente na forma como o líder cobra. Então, pode ser você, pode ser o gerente. Você tem que olhar a forma como são cobrados os resultados. Você tem que olhar para o processo de comunicação, como que você fala com o teu colaborador, como o teu gerente fala com o colaborador, o teu supervisor. Como que a comunicação, o nível de comunicação dessas pessoas, né? Sobre como que ele faz aquela pressão organizada sobre o resultado. Qual que é o preparo emocional que esse líder tem para lidar com situações de pressão também? Aquele dia que ele está mais irritado, que ele brigou com a esposa, com o esposo, né? E que desconta no time. Para que esse ambiente criado pela liderança seja um ambiente psicologicamente seguro. Então é sobre isso, é sobre você preparar a liderança para que a liderança ela leve o teu time de uma maneira que não os adoeça. Então, tem que investir realmente na tua liderança e você vai entender por quê. Porque quando o auditor chegar na tua empresa, ele não vai olhar só para o PGR. Ele não vai lá só na parte de evidências
e olhar se você fez treinamento. Ele vai fazer muito mais do que isso, ele vai olhar para o clima organizacional. Então, ele vai olhar para o ambiente de trabalho, vai ver como as pessoas trabalham, se elas estão ali mais... se é um ambiente saudável, as pessoas aparentam estar saudáveis, eu estou falando isso psicologicamente, claro, né? Como que a liderança trabalha com o time. Então, ele vai entrevistar teus colaboradores, vai perguntar sobre como que é o processo de comunicação, se tem feedback, se tem... como que são passadas as metas, por exemplo, para as pessoas, se aquele negócio tem meta, se não tem, como que é o trabalho naquele ambiente, né? Ele vai olhar também para os teus afastamentos, por exemplo, ele vai olhar lá quantos afastamentos você teve por CDF, que são os afastamentos por motivos psicossomáticos, né? E tudo isso vai gerar o que a gente chama de fator previdenciário, né? Que pode criar uma ação de regresso, que são ações que o INSS tem através da AGU, eles têm feito ação de regresso quando aponta, por exemplo, o teu colaborador, ele foi para o INSS, passou 12 meses lá, adoecido, né, afastado, por depressão, por exemplo, por burnout, doença CDF. E daí, em uma auditoria na tua empresa, identificou-se que a tua empresa, ela tem os fatores de adoecimento e não trata. Ela não cuida preventivamente. Então, o INSS entra contra você com ação de regresso para você devolver tudo aquilo que o INSS gastou com o teu colaborador. Então, isso é uma preocupação que você precisa ter, porque é sobre isso que a fiscalização vai olhar, né? A fiscalização vai olhar para esses pontos. Outros pontos que vai olhar para o teu canal de denúncias, se houveram, quantas denúncias que houveram no decorrer do tempo, né? Vai olhar para outras coisas que você precisa ter para passar bem por uma auditoria, né? Teus treinamentos, quais foram os treinamentos que você desenvolveu, aqueles preventivos, né? Então, prepara a tua liderança, deixa a tua liderança preparada, o teu RH preparado, né? Para que atue de forma que seja inteligente, né? Na prevenção dos riscos psicossociais, porque é necessário e até obrigatório. Fechado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas assim, indo para o encerramento, a gente tem aqui, trouxe algumas perguntas, poucas, né, que eu tenho recebido de empresários com quem eu tenho conversado sobre isso. Primeira coisa, algumas pessoas perguntam, mas Gleison, agora tudo é assédio, eu não posso cobrar resultado dos meus colaboradores. Você tem que cobrar resultado. Aquela pressão pela meta, aquela pressão pelo resultado, aquela pessoa que fica mais parada no canto, você está ali dando atividade para ela, você pode. Isso é inerente ao negócio, né? Mas a forma como você faz é que vai dizer se é uma forma assertiva ou se é uma forma assediosa, por exemplo. Porque quando você faz isso com humilhação, por exemplo, dizendo assim, ei, mas tu, para ser ruim, precisa melhorar muito, né? Isso é uma humilhação, isso é uma forma de assédio. Então, a forma como você faz, se essa meta, por exemplo, ela é inalcançável. Vamos imaginar o teu vendedor, ele sempre vendeu 30 mil, mas aí ele variou ali, 30 mil, 32, 35, 40, aí você fala para ele, ó, esse mês eu quero 60. Tua meta é 60 mil, mas você não olhou se é mensurável, se o teu produto consegue entregar essa meta, se você tem os leads para entregar essa meta. E ainda mais se você, ainda piora um pouco se você fala assim, olha, se você não bater, você vai ser desligado por justa causa. Que aí você criou uma apreensão, né? O medo. O medo é um fator psicossocial. Então, o medo de ser demitido é um fator psicossocial. Você pode cobrar, agora a forma como você faz é que vai dizer se está certo ou não. Ok? Não tenha medo de cobrar teus resultados. Só faz da maneira certa, treina a tua liderança para fazer da maneira certa. Segunda pergunta que me fizeram, vou ter que contratar um psicólogo? Já falei no início, mas vou repetir. Não, por quê? Não obrigatoriamente, pelo menos. Se você quiser contratar, você pode. É um benefício que você pode trazer para os seus colaboradores, se você tiver uma sessão online de psicologia ou fechar uma parceria com
um consultório ou mesmo contratar um psicólogo para atuar dentro da tua empresa? Pode, e não é nenhum problema. Só que não é obrigatório. Por quê? A atualização da NR1, ela diz que você precisa tratar os fatores de risco. Então, é aquilo que é inerente à função que o colaborador desenvolve. Por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha no caixa, ela tem risco de assalto. Isso é um risco psicossocial, porque se ela for assaltada, ela pode desenvolver a ansiedade, por exemplo, ela pode não querer voltar ao trabalho por conta do trauma. Então, nos fatores psicossociais, esse chama-se eventos traumáticos. Então, você precisa trabalhar preventivamente caso aconteça, como que a pessoa se porta durante um assalto, qual o comportamento dela, como que a empresa orienta ela a se comportar para que ela não sofra psicologicamente depois com aqueles eventos que aconteceram naquele momento. Entenderam? Você não precisa contratar o psicólogo, mas você precisa agir preventivamente nos fatores de risco gerados pelo cargo, pela função que o colaborador desenvolve ou irá desenvolver. Outra pergunta que me fizeram é, Gleison, mas vai vir um auditor no meu negócio aqui. E eu vou ser multado imediatamente se eu não tiver isso aqui pronto? Recentemente, na última semana, o Ministério do Trabalho disse que não. Ele divulgou um documento que é um documento de perguntas e respostas, que inclusive eu posso disponibilizar se você comentar agora, eu quero, que eu vou mandar esse documento para você. Ele fala o seguinte, que o auditor, ele vai vir no teu negócio, não vai multar imediatamente, ele vai fazer as anotações que você precisa executar. E aí você vai ter um prazo para fazer essas regularizações e ele vai voltar, ou seja, a dupla visita. Ele vai voltar para olhar se você executou aquelas alterações e aí sim, se você não executou, gera notificação e multa. Mas somente nos primeiros 90 dias, ou seja, a partir de hoje até 90 dias, o auditor ele vai vir uma vez e não vai necessariamente multar, mas ele vai fazer uma segunda visita. A partir de 90 dias, aí sim, a primeira visita, entende-se que você já está ciente, já conhece tudo, o Ministério do Trabalho está divulgando diversos documentos orientando os empresários sobre essa atuação, então vai ser multa direto. Essa é a proposta do Ministério do Trabalho, pelo menos, né? Então, não vai multar imediatamente nos primeiros 90 dias, de hoje até 90 dias. Após isso, aí sim. Por isso, é importante você começar a implantar esses processos na tua empresa, porque pode ser que você não seja visitado, mas pode, né? Então, prevenir sempre foi o melhor remédio, né? Certo? E as empresas que vão sair na frente, elas são as empresas que pensam preventivamente, né? Essas que vão olhar, que já vão começar a treinar os seus líderes, que já vão melhorar a comunicação interna dentro do negócio, que já vão organizar os processos, que vão ali criar o canal de escuta, que é o canal de denúncia do colaborador, isso é obrigatório. Vai aplicar treinamentos preventivos também para o teu time, pesquisa de clima a cada trimestre, a cada semestre, vai implantar uma cultura de feedback, que os líderes conversem, entendam alinhamento de expectativa com os colaboradores para saber se ele está indo bem, se não está, o que precisa melhorar, valorizar, reconhecer aquilo que está melhorando no colaborador, porque isso também é um risco psicossocial, baixa cultura de valorização, então pensa nisso. E registrar evidências. Essas são as empresas que vão sair na frente, que vão se destacar, porque é isso que precisa. Respondendo ao objetivo da nossa live, né? Como sua empresa vai se preparar agora? Fazendo isso, investindo em treinamento dos líderes, da equipe e criando todos os outros itens que são obrigatórios, item de auditoria, para você estar pronto, tá bom? Resumindo, o que você precisa fazer agora? Avaliação psicossocial, contrata uma pessoa, um profissional gabaritado. A legislação não fala que tem que ser um técnico de segurança do trabalho, não fala que tem que ser um ergonomista. Para avaliação psicossocial, uma pessoa com amplo conhecimento, que se formou para isso,
que não tem a formação técnica na área de segurança do trabalho, mas que sabe aplicar, que sabe lidar com os instrumentos, que entende de metodologia de pesquisa, essa pessoa ela pode aplicar a avaliação psicossocial no teu negócio, tá? Então você tem que fazer isso a partir de hoje. Hoje talvez não dê mais, né? Mas a partir de amanhã, dia 27 de maio, você já precisa correr com isso, tá bom? Meu back office aqui já riu de mim. Então precisa fazer o mapeamento de risco rápido para que você possa já dar o start inicial. Depois disso, você precisa capacitar os teus líderes. Você precisa contratar treinamentos ou formar alguém dentro da tua equipe para treinar os líderes, para desenvolver treinamentos preventivos e obrigatórios, que são inteligência emocional, que é sobre assédio, que é sobre dar feedback. Então, você precisa investir nisso logo. Além disso, você precisa contratar o teu canal de denúncia, então você também já precisa ver imediatamente, e criar um processo de registro dessas evidências. À medida que você for acompanhando as melhorias, você precisa registrar essas evidências. Vê que os passos são pequenos, né? Faz tua avaliação psicossocial, começa a treinar tuas pessoas, principalmente a liderança, inclusive você pode começar pela liderança, depois você partir para o time, porque são treinamentos diferentes, com foco diferente, né? Mas começa pela tua liderança, e aí depois você precisa criar um programa de evidências. Aquela pastinha lá no teu armário, né? Evidência de treinamento, que vai ficar ali ao lado da NR10, NR35, combate a incêndio, primeiros socorros, integração ao trabalho, segurança do trabalho, né? Então, é isso que você tem que fazer, respondendo ao objetivo da nossa live. Como me preparar? Como deixar minha empresa pronta? Cumpre esses passos aí que você vai estar prontinho, tá? Para fechar, quero dizer que isso é sem volta. Diante do cenário de adoecimento das pessoas, então você tem essa informação muito fácil aí na internet, né? Se eu trouxer só o último ano, foram mais de 100 mil afastamentos, só afastamento do INSS. Fora aquelas pessoas que ficaram 14 dias e voltaram, né? Que não foram necessariamente, tiveram um benefício emitido pelo INSS. Mais de 100 mil pessoas. Isso quer dizer que nós temos é um cenário que não tem mais como mudar, né? Não tem como voltar atrás. E é uma tendência que já vem de outros países. O Brasil está incorporando a cultura que já é algo até idoso, né? Em outros países de primeiro mundo, claro, né? Mas que já existem. Então, o que nós temos que fazer aqui é nos adequar. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você, para te dar o máximo de informação que eu puder, para te ajudar a se adequar àquilo que você precisa fazer no dia a dia e manter a tua empresa no caminho certo, né? E manter sempre o que é minha filosofia de vida, né? Gestão de pessoas. Você precisa olhar para a gestão de pessoas. Muito mais do que você olhar para os instrumentos que eu estou trazendo para você, né? Você precisa olhar para a gestão do teu negócio, olhar para as pessoas, para que elas possam falar bem de você e que o teu ambiente seja saudável para trabalhar, né? Que as pessoas queiram estar na tua empresa. É sobre isso, tá? Se você precisa de ajuda nisso, fala comigo. Eu consigo te ajudar nisso. Nós temos um pacote de treinamentos obrigatórios que são estabelecidos. Esses treinamentos aí de inteligência emocional, saúde emocional no trabalho, saúde mental, como delegar, como dar feedback, todos esses treinamentos eu posso ajudar o teu time a melhorar nisso, posso te ajudar com isso a te manter legalmente, né, atualizado. Se você quer saber sobre isso, você pode me chamar no direct agora, pode chamar no meu WhatsApp, que está ali no link da bio. Nós vamos conversar um pouco sobre como fazer esse diagnóstico aí para melhorar, para entregar para você um pacote completo, né, de informações que vão te ajudar a prevenir essas falhas, né, que a partir de hoje passam a ser falhas empresariais porque são legalmente constituídas, né? Se você precisa de um diagnóstico prévio da tua avaliação psicossocial, precisa de um check-up de como está a tua empresa, a gente faz isso gratuitamente. Vai lá, olha para a tua empresa, faz algumas perguntas ali para você, para o teu time de líderes e te dá um mapeamento dos riscos ali prévio
para que você já conheça gratuitamente qual é o nível da tua empresa em grau de risco. Tá? E a partir disso a gente sugere qual é o plano de ação que você vai executar a partir daí. Se você quer isso, fala comigo através do WhatsApp ou através do direct aqui, que nós vamos nos falar e vou te trazer a melhor solução pelo olhar de um especialista. Tá bem? Dito isso, quero agradecer por você dedicar o teu tempo, parabenizar você, depois de um dia cansativo de trabalho, estar aqui me ouvindo, né? Você que está vendo isso gravado, não perde tempo, corre, porque você pode estar para trás em um processo que está muito à sua frente e hoje é o dia zero, tá bem? Até logo, nos vemos aí.